Oi pessoal, vamos trabalhar hoje com arrays em aplicativos web e trabalhar com dois tipos de arrays em Java. O primeiro é um array de tipos primitivos e o segundo é uma coleção de dados criados pelo usuário, uma coleção de objetos. Para isso eu vou criar aqui um aplicativo web utilizando aquela estrutura. O aplicativo que eu quero criar é um estilo daqueles testes de sequência numérica que o pessoal utiliza em testes de raciocínio para descobrir a sequência padrão do próximo número. Vou colocar aqui, dou o nome para o projeto, finalizo a criação do mesmo. E eu tenho aqui. Bom, o que eu vou colocar primeiro agora aqui na classe, eu vou precisar de uma classe que armazene, que sirva como base de dados para o meu projeto. Eu não vou chegar a criar uma estrutura de banco de dados nem nada, só criar uma tabela na memória. Crio aqui uma classe chamada problema numérico. E aqui eu vou fazer o seguinte, seguindo a padronização do MVC, vou criar um pacote chamado orgs.model e aqui coloco as classes. Limpa aqui o código fonte. Bom, o que eu preciso armazenar aqui são duas coisas. A primeira é a sequência numérica. A sequência numérica são vários números, e eu vou armazená-los na forma de um array. A segunda é a solução para esse problema, que também é um valor de um tipo inteiro. Coloco aqui. Bom, definir os valores que tem que colocar aqui agora é uma inicialização dessas variáveis, que vai ser feita através de um construtor, que é o método usado para inicializar os valores da classe. Então, quem for usar essa classe vai ter que informar quais são os valores que vão ser utilizados para comparação e a solução. E também vou criar os métodos, as propriedades de get e set para esses dois atributos. Coloquei os dois aqui. E defini, tem minha classe de teste já pronta. Agora eu vou criar uma classe JavaBean, que vai ser utilizado pelo aplicativo web para manipular e que vai utilizar essa classe problema numérico como base de dados e para fazer as verificações se ele acertou ou não a resposta da solução. Então vamos lá. Vou colocar aqui um bin chamado executa problemas. Vou colocar aqui um pacote, como ele é um bin. Vou colocar aqui um pacote chamado regras. Finalizei aqui a criação, tem aqui a classe. Vamos ver agora aqui, vamos analisá-la. Aqui o que eu vou precisar é o seguinte. Bom, o problema numérico ele já é um tipo definido pelo usuário, é um problema que é uma classe, eu vou usar ele como objeto. Lá eu já tenho um array de tipos primitivos, que são as soluções que vão ser utilizadas pelo teste. Então eu venho aqui, eu vou criar agora um array list, que é essa classe Java, no tipo problema numérico. Coloco aqui que são os problemas a serem testados e declaro a variável. Isso aqui deve ser questão de import, que é not find symbol, adicionar importação, numérico. E aqui para o array list. Ok, eu vou adicionando os imports. O próximo atributo que eu preciso é a questão é que assim, na página ela vai ficar voltando nesse array e eu vou ter que caminhar dentro do array para poder pegar a posição do teste e para passar para o próximo teste, para passar por cada um que ele for fazendo. Para isso eu vou ter que criar uma variável, um outro atributo que é um tipo inteiro, que vai ser a posição atual do array. Aqui no caso do bin, uso o tipo private, não public. Então, eu deixo todos como private. Tenho os problemas, a posição atual. E eu vou precisar também um para anotar o número de acertos do cidadão que está fazendo o teste, que é o score dele.
Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, eu vou criar um getSet para todos os métodos, para preencher todos os atributos que eu preciso, que é a questão definida do Java Bean. Foi lá, criou, está aqui. Segundo ponto, deixa eu pregar aqui uma linha em branco. Eu vou criar também um construtor padrão. Para nenhum tipo de variável, que seria o próprio construtor da convenção do Beans, como a gente já vimos em outros exemplos. Esse cara aqui, que eu vou fazer? Eu vou inicializar os problemas, o meu array de problemas, que está aqui no declarado. Eu crio uma declaração de array com a seguinte sintaxe. Dou new array list. Novamente chamo aqui o problema numérico. Abre e fecha aspas. Fecha parênteses. Instanciei o array. O que eu tenho que fazer agora é definir os valores que eu vou utilizar no meu teste. Bom, como estou trabalhando aqui com a array de tipos de dados definidos pelo usuário, essa lista ele permite fazer assim, ele é como se fosse um array de alocação dinâmica. Então, eu posso, quando eu clico aqui no utilizo esse tipo de classe, ele já tem alguns elementos que permitem fazer a manipulação dentro do array. Alguns métodos. Eu tenho aqui adicionar os elementos, adicionar todos os elementos ao objeto, fazer uma clonagem dele, verificar se tem um objeto específico e por aí vai. Bom, o que eu tenho que fazer agora é popular o array adicionando os valores que eu tenho. Quais são? New, problema numérico, e aqui eu vou jogar a instanciação da classe, que é o tipo do elemento, que é o tipo de elemento que eu vou criar, e eu coloco a primeira, é uma instanciação de tipos inteiros, e eu coloco 3,1, 4,1, 5,5. Eu estou inicializando os arrays. E aqui, vírgula, 9. Essa aqui é a sequência. Esse aqui é o número π. Isso que eu estou fazendo aqui na declaração, no caso do array newInt, é a mesma coisa que eu estou passando por, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui no código. Defino um conjunto de arrays num, inicializo eles desse jeito aqui. Ou seja, isso aqui é exatamente o mesmo comando que isso aqui. Então estou criando, ou seja, estou definindo um novo array para ser que vai preencher aqui, receber como parâmetro e preencher aqui a solução. Voltando aqui, apaga aqui o mesmo. E o que acontece? Vamos colocar aqui outras sequências. O que mais eu posso colocar aqui? Vamos lá. Posso colocar uma sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela funciona do seguinte modo. Se eu colocar 2 e 4, 2 e 3 aqui no número, a somatória deles tem que ser 5. 3 e 5, a somatória tem que dar 8. 8 e 5, a somatória é 13. 13 e 8, a somatória vai ser 21. Porque o número é igual à somatória dos dois números anteriores na sequência. Aqui eu vou colocar o seguinte. Colocamos para Fibonacci. Vamos fazer uma potência de 2. E aqui eu tenho 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a quarta é 16. E 2 elevado à quinta potência, 32. Mais uma sequência numérica aqui. Os números ao quadrado. Então eu posso começar com 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9,
1, 2, 3, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36. E por último vou colocar uma de números primos. Um número que é divisível por ele mesmo. Começa com 1, 2, 3, 7, 11 e 13. Ou seja, o número primo é o número que é dividido por 1 e por ele mesmo. Bom, acho que tá bom para a gente testar o array. Tem aqui, populei os meus dados. E aqui eu vou inicializar o score com 0. E quando a classe é inicializada, a posição atual do array também é igual a 0. Aqui eu tenho a inicialização das minhas variáveis que eu vou utilizar no bin. A intenção que eu tenho que manter agora é utilizar os métodos do bin de um modo que eles consigam manipular o array durante a execução da página. Vamos ver como a gente vai fazer isso. Eu acho que agora o inicial seria o seguinte: quando o usuário trocar de página, eu tenho que setar a posição do... Qual vai ser o próximo problema a ser lido. Aqui no caso, eu teria que fazer na verdade uma navegação de página para definir essa posição atual. Então vejamos. Eu vou ter que criar um método a mais chamado public void set próximo, que vai ser, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição atual e somar mais um nela, incrementando com o sinal os operadores mais mais. Aqui o que acontece? O meu array ele tem 1, 2, 3, 4, 5 posições, de 0 a 5. O que pode acontecer? Quando esse array chegar na última posição, eu tenho que fazer com que ele volte para a posição 0. Então eu coloco aqui um controle if, que ele faz, se a posição atual for maior que o tamanho do array, problemas, e eu utilizo outra propriedade do array chamado do usuário, que é o size, que define o tamanho de array, ou seja, o número de elementos que eu tenho no meu array. Ou seja, se a posição atual for maior que o número de elementos que ele fazer, eu vou restaurar a posição atual ao valor 0. Então isso vai ser meu controle de navegação de página para enquanto o usuário estiver executando o teste. Agora que eu preciso agora o próximo método seria uma coisa. Eu tenho que ter um método que devolva o problema que vai ser mostrado na página. Eu tenho aqui que eu retorno um array. O que acontece? Essa lista aqui, ele devolve todos os problemas que estão cadastrados no array. Mas eu só preciso de um deles. Então vamos lá. Esse método setPróximo, eu defino qual é a posição que tem que ser mostrada pela página. Então eu vou criar mais um método chamado public. Aí vamos lá, o retorno vai ser uma classe de problema numérico. E aqui vai ser get problema numérico. Ele vai voltar, ou seja, na hora que a página JDC vai pedir o problema, ele vai retornar uma posição no array. Então vamos lá. Eu vou retornar um problemas, ponto, get. Vou pegar o valor do array que está numa determinada posição, que é a variável, o atributo posição atual. E isso aqui faz com que o array volte à posição que eu passar, que vai estar definida aqui na memória. Ou seja, quando ele colocar uma solução e clicar no próximo, avançar, ele vai ser adicionado mais um. E esse aqui automaticamente coloca a posição atual nesse método aqui. Bom, agora eu tenho que fazer aqui um método que faça o cálculo que verifique se o que o usuário digitou está correto ou não. Então vamos lá, um public void
verificar jogada. Esse cara vai ser passado, como é que vai funcionar? O JSP vai ter um formulário que ele vai digitar o valor, vai ser chamado acionado um servlet, que vai chamar esse bin. Então não preciso ter um get set nesse método aqui, porque ele vai ser acionado via servlet, que seria o meu controller. Então o que eu preciso aqui? Eu tenho que ver, vou precisar de um parâmetro, que é a solução que ele digitou na página. E o que é que eu preciso ver? Se o problema que está sendo verificado numa posição X, que é a posição atual, se a solução que ele tem é igual à solução informada pelo parâmetro. Então essa aqui é uma forma que eu tenho de manipular o array de um tipo de um array list definido pelo usuário. Então eu tenho o nome do array, eu consigo pegar uma determinada posição no array e consigo pegar o método que é definido por ele, ou seja, esses getNúmeros, getSolução, eu consigo pegar essa informação aqui. E eu verifico se a solução é igual. Se esse cara for aqui verdadeiro, a solução for igual, então eu coloco que o score do jogador, lá que está fazendo o quiz, vai ser atualizado. A mesma coisa, se ele for atualizado, eu tenho que avançar a página. Ou seja, vou atualizar a posição atual do jogador. E aqui eu finalizo o bin que vai testar as regras. Então, relembrando, eu defino os atributos que eu vou precisar para controlar o quiz, populo o array list definindo inicializando os valores desse jeito aqui, a classe já instanciados, que ele vai quebrar isso aqui. Ele recebe o primeiro parâmetro na classe, que é o array, que ele tem que armazenar na memória, e a segunda opção, que é a solução. Cuidado só para não se confundir com as vírgulas e parênteses, que tem bastante coisa aqui. Depois de definir os métodos getSet normais, como os outros, eu tenho que criar uns métodos a mais, que é o setPróximo para poder avançar na página, o getProblemanumérico, que vai me dar um problema na posição atual, e a verificação da jogada, que vai fazer se o valor que o usuário digitou no formulário é o mesmo que a solução espera. Definido isso aqui, tenho ele finalizado. Bom, agora o que eu preciso fazer é assim, vou criar uma página web para o quiz. Eu vou aqui criar uma página JSP, vou chamá-la de quiz e fazer o controle. Vamos lá, apago aqui os comentários, crio aqui a página. Tá tudo bem. Deixa eu definir aqui o nome para ela do quiz. E aqui vai ser o Hello World. Bom, aqui basicamente seria o texto seria o seguinte. Coloquei aqui um texto, quiz de números, que seria a minha chamada. Quebra de linha. Vamos lá, vou colocar uma sequência numérica. Sequência numérica. Vai ser preenchido aqui na minha sequência, depois eu vou pegar isso aqui através de um server, do Java Bean. Vou colocar o formulário com action. Seria o certo controller, vou colocar o method igual get para facilitar o debug. Aqui no caso, vou colocar uma coisa mais bonitinha. Adicionar uma tabela.
Aqui é a linha. Selecionar aqui a linha, colocar a coluna. Qual a sua solução? E aqui do lado o input type igual text, name igual solução. Opa. TV. E aqui vou colocar também o botão enviar, submit, e o value aqui, checar. Então aqui praticamente já tem um formuláriozinho pronto para poder trabalhar com o teste da solução. Tem que agora colocar o código para a gente poder fazer o tratamento do BIM. Então vamos lá. Bom, agora eu vou colocar o código. A primeira coisa é mostrar. Eu vou ter que mostrar a sequência numérica aqui, vou ter que fazer também o formulário desse formulário chamando o controle. Então vamos lá. Primeiro, a sequência numérica que eu vou tratar aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou ter que criar o seguinte. Como eu vou trabalhar com aquela questão aqui dos números para processar, eu vou precisar colocar aqui. Int números igual. Vou criar uma instância aqui do caso da classe, eu vou ter que criar o import aqui na página. Então vamos lá. Arroba page import igual org.quiz.regras.executa problemas. Foi o valor que eu defini. E depois, para facilitar algumas outras, para não ter que ficar atualizando instância, eu vou colocar JCP use bin. Eu vou colocar executa. Eu vou, no caso aqui, durante o meu JCP, eu vou colocar meu bin com o nome, o ID dele vai ser executa problemas. A classe vai ser a própria executa problemas. E ele tem um escopo aqui igual a essa página aqui, a esta seção. Isso faz com que aqui eu não precise instanciar. Então eu posso colocar direto executa problemas ponto get problema get problema numérico ponto que me interessa a rede de números ponto get números. Aqui tem o meu array numérico. Aqui, como eu não sei qual é o tamanho do array exatamente, eu vou ter que fazer um controle para montar a exibição na página. Então eu vou colocar for, usar o comando for int igual a 0 e vai ser menor que. No caso aqui, como é um tipo de array de tamanho primitivo, eu não tenho, no caso números é um array primitivo, eu não tenho essa possibilidade, por exemplo, de pegar uns valores dentro de uma determinada posição. Então eu tenho que fazer, por exemplo, vou números ponto, tenho pouca coisa, mas eu tenho o tamanho total do array,
que seria equivalente ao size quando você utiliza um array de tamanhos definidos pelo usuário. E aqui, incremento i, fecho aqui a exibição, e vou fechar aqui abrir e fechar as tags do JSP para que eu consiga finalizar o for, evitar problemas de transação. Então vejamos. A minha intenção aqui é colocar uma vírgula no final de cada número. Então eu tenho if. Enquanto não for o último número, eu vou colocando as vírgulas. Então o que eu faço? Se o i for menor que o... Ou seja, enquanto o i for menor... Opa! Enquanto o i... Eu vou utilizar o length para determinar o tamanho do array, ou seja, esse aqui tinha 9 posições. Ou seja, se enquanto o i for igual a 8, ele vai fazer para mim imprimir o valor do número. Número z, vírgula. Aqui, como no caso a mim, vou precisar de um else. Fechar aqui o else. Fecha aqui a tag do JCP. Abro uma nova tag. Deixa eu posicionar aqui mais ou menos próximo da outra. Eu coloco apenas o número sem ter a vírgula, ou seja, aqui eu obtive a sequência de números que vai ter que ser utilizada para montar o array. Eu fiz o controle para imprimir e colocar uma vírgula no final de cada número. E aqui, se não tiver número, se não for o último número, eu não coloco a vírgula. Vai ele apresentar direto e fechar com as chaves. Então aqui eu tenho um exemplo de um array de tipos primitivos, ou seja, definindo como se fosse parecido com aquela linguagem C. Nas formas mais básicas, defino aqui um tamanho. Ele não tem um tamanho definido, ele vai pegar o que tiver aqui. Então se vier 10 números, vai pegar 10 posições. E vai tratando aqui no length, para saber uma por uma. E eu consigo ter acesso nesse tipo de primitivo através de uma variável de index.i. Ao contrário, por exemplo, do que acontece aqui com a lista de problemas, que eu consigo pegar a posição através do método get, e através dele tem os outros métodos da classe. Isso aqui acontece porque problemas é um tipo definido pelo usuário, e em números não consigo fazer isso porque é um array de tipos primitivos. Bom, vou continuar aqui então que eu tenho. Já fiz a exibição. O usuário vai preencher aqui o valor que ele vai colocar, vai clicar aqui no botão checar e vai chamar um servlet quiz controller. Vamos fazer esse fluxo aqui então. O servlet de quiz controller. Deixa eu copiar o nome para que eu não tenha problemas de digitação. Como ele é um controller, vou colocar em org.quiz.controller. De novo, seguindo, sempre lembrando de seguir aquela regra do MVC. Colocar o mapeamento e finalizar. Vou apagar aqui o código-fonte. Bom, poderia colocar um método aqui na chamada do método get. Só que o get ele vai chamar o método processRequest, que é o mesmo do post. Bom, para facilitar, não ter que ficar apagando muito código que tem que estruturar, eu vou acabar apagando todo esse código aqui
.process e apagar aqui o próprio método do try para trabalhar com ele. Bom, aqui no caso posso até apagar o try, que eu não vou usar ele agora. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, o formulário vai passar um valor de solução que seria o parâmetro solução. Então parse int, e eu vou pegar o request.getParameter do solução. Aqui no caso eu vou assumir que o solução ele não vai vir sempre vai vir preenchido, então não vou colocar o tratamento até para a gente ir um pouco mais rápido aqui na solução. Então vamos lá. Eu tenho que fazer agora aqui a declarar debaixo do servlet a própria chamada do método executa problemas, que seria o bem que eu vou executar, né? Então eu escrevo aqui executa problemas, executa problemas igual new executa problemas. Bom, vou usar o problema de import e volto aqui o servlet. O usuário já passou a solução, então o que eu tenho que fazer é o seguinte: primeiro eu vou ter que executar executa problemas. Eu vou fazer o seguinte: a verificação da jogada, que vai receber como parâmetro a solução que o usuário digitou. E aqui o que pode acontecer? Eu vou ter que incrementar, mostrar o score na página de acordo com o que ele mostrou. Então eu vou seguir, eu vou jogar na seção de comunicação um atributo chamado executa problemas, que é a mesma bem lá que ele quer para tratar, e vou colocar a própria instância que eu criei aqui do meu objeto do tipo executa problemas. E aqui eu faço um request.get request dispatcher, a própria página quiz.jsp. Aqui eu faço um forward request response. Ou seja, ele vai executar aqui os problemas e vai devolver aqui para a própria página. Agora eu vi que aqui não coloquei uma questão de score e eu vou colocar aqui agora o próprio. Seu score é. E colocar aqui a quebra de linha. Bom, para lidar com o score, eu vou ter que fazer aqui uma coisa. Eu vou ter que receber, na verdade, verificar da sessão se aquele valor foi passado pelo servlet. Eu faço isso do seguinte modo. Se o request.getAttribute e o nome formado lá pelo for diferente de null, ou seja, deixa eu pegar aqui copiar o nome, for diferente de null, o que é que eu vou fazer? O executa problemas, que é o bin que eu defini aqui na minha página TCP, ele vai ser igual a essa instância aqui. Vou colocar aqui um typecast, que é para ele poder transformar o objeto no tipo que eu espero. Executa problemas, passou. Ou seja, se esse cara for diferente de null, quer dizer que ele já foi instanciado e foi executado pelo menos uma vez. Então o caso do score do usuário pode ser 0, pode ser alguma coisa, mas aí ele já foi definido e existe. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Se o score do usuário for maior que 0, se executa problemas ponto getScore for maior do que 0, significa que ele tem um score. Então eu vou mostrar o score dele aqui. Aqui na página.
Aqui eu não preciso, acho que do else. Seu score é 2 pontos. Eu coloco percentual igual. Executa problemas. Ponto. Get score. Tá aqui o score para ser mostrado. Então ele vai mostrar o score atual. Vai de novo apresentar a parte para o usuário preencher. E vai fazer a chamada. Uma coisa que eu preciso também anotar aqui é o seguinte. Esse score ele pertence a uma posição específica no array. Então, de algum jeito, eu tenho que também colocar na memória para passar para o serverless, para ele saber como o serverless criar uma nova instância cada vez que o... Porque cada vez que eu clicar aqui em checar, ele vai ser criado essa instância do servlet, o que significa que esse valor aqui vai ser criado novamente, a partir do zero. Então, quando ele executa a jogada e verifica qual é o status da posição que o jogador está usando, o ideal é que também aqui eu anote aqui também na memória qual é a posição do array que ele está lendo. Para que esse valor não apareça na página, eu vou fazer o seguinte. Aqui, aproveitando aqui a coluna vazia aqui no lado submit, eu vou criar um input text do tipo escondido. Input type igual hidden. O valor dele, o nome dele, vai ser a posição. E o valor dele vai ser igual a posição atual definida no bin executa. Executa problemas. Ponto. Get posição atual. Ou seja, esse valor aqui não vai aparecer para o usuário e vai ser passado como uma forma do formulário na hora que for executar o controller. Então vamos lá. Isso aqui eu vou aproveitar outra coisa. Se a posição for diferente de nulo, quer dizer que ele foi executado. Caso contrário, vai ser null. Vai ser diferente de vazio. Então, vamos ver aqui. Eu vou definir então um parâmetro chamado int posição atual igual a 0. Para o caso de não vir da página JSP, eu coloco se request.getParameter, o nome dele lá é, vamos pegar aqui, nome posição. Se ele for diferente de null, eu coloco aqui posição atual é igual. Vou converter, como ele vem numa forma de string, tem que converter para o inteiro. Tenho essa conversão. Ou seja, ali o valor. E aqui, antes de fazer a verificação da jogada, eu vou colocar executa problemas. Ponto. Set posição atual com o valor que foi lido através do servlet. Então aqui, se for a posição 2, ele vai executar o problema 2. Vai verificar a jogada, vai verificar se a solução que ele passou foi o problema. Vai mandar o request para a página TCP. Ele vai pegar aqui o score que foi definido. Vai apresentar a posição 3. Vai passar a informação aqui do... Fechando aqui a janelinha do Panda. Se aqui é a posição 3, vai falar que a posição atual é a 3. Vai passar para o controller, que é o teste 3. Depois aqui ele vai atualizar para teste 4.
Aqui ele vai pegar o teste 4 e assim por diante. Vamos ver qual é o resultado disso aqui. Limpar e construir. Testar aqui e implantar. Ele vai ter que ligar o servidor aqui do Glassfish. Esperar um pouquinho. Implantado com sucesso. Venho aqui, executo. Opa, esqueci de trocar uma coisa no index. Vamos lá. Meu index, ele tem que ter uma parte de entrada. Deixa eu colocar aqui um href igual quiz.jcp. Bem-vindo ao quiz. Faça o quiz. Implantar de novo. Já foi instalado. Executar novamente. Bom, aqui ele apresentou o seguinte, que eu estava esperando. O score não tem, porque é a primeira vez que ele está executando. Apareceu aqui o número dele. Se eu colocar 4 e fazer o checar, o score continua aparecendo porque está zerado. Aqui é Fibonacci, aqui seria 21. Checar, seu score 1. A solução 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32? Acho que é 32. Foi. 1, 4, 25, aqui seria 36. Os números primos seriam... Se eu colocar 14 vai dar um erro, o score não vai ser atualizado, porque eu cheguei no tamanho total do array, que é o index bound of exception. Vamos ver onde que aconteceu esse erro. Process request. Aqui provavelmente é na hora que ele faz a verificação da jogada linha 38. Vamos ver o que acontece então aqui na linha 38. A posição então aqui vai ser 0, 0, 1, 0 maior que... Se aqui for 5, 0 maior que 5 não. 5 posições, 0 e 0 maior que 5, 2 maior que 5, 3 maior que 5, 4 maior que 5, 5 maior que 5 não, aqui teria que ser 5 maior igual ao size. Porque aqui no caso ele está colocando a quinta posição. E o que acontece? Vai ser posição 0, 1, 2, 3, 4. E eu não tenho posição 5 no array. Ou seja, o tamanho dele é 5. Só que o array de tipos primitivos, o array ele começa sempre na posição 0. Ou seja, se eu tenho 5 elementos, a minha posição só vai até a posição 5. A posição 4. E aqui ele está comentando que eu tenho o index 5, tamanho 5, ou seja, para que eu tivesse o index válido de 5, aqui teria que ter tamanho teria que ser 6 posições. Vamos lá, limpar e construir. Para atualizar, deixa eu limpar aqui o log. Implantar. Instalou. Deixa eu executar aqui. Passo a quiz, vamos lá.
4 não atualiza, 3 não atualiza, 2 não atualiza. Aqui seria 36. 17, 13. Voltou ao pi. Só colocar o 9, 5. E aqui está funcionando de acordo. O que espera? Bom, esse aqui então é o tipo de... para apresentar como é que a gente trabalha com os tipos de valores informados pelo browser. Com os tipos de arrays definidos por usuário, que é o caso aqui do executar problemas, está definindo o tamanho de arrays pelo usuário. E um array de tipo primitivo, que é no caso aqui dos ints. Como esse cara é um array de uma classe do Java, eu consigo utilizar os métodos get, set para poder pegar vários métodos dele para poder pegar a posição, o lugar onde ele se encontra, e a partir dele pegar o mesmo elemento daquela posição. Que é que eu faço aqui com get posição atual, get posição atual onde eu pego aquela solução esperada para o problema e faço essas verificações. Tipos primitivos eu consigo ver no caso o tamanho do array, mas não consigo fazer, por exemplo, pegar o elemento desse jeito através dos métodos próprios da classe. Tem que fazer sempre através de um índice de posição. Bom, esse aqui foi mais um teste. Esperamos até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.